Acima de tudo um balanço bastante positivo, tendo em conta os objetivos propostos por esta direção no início do ano. Foi um ano de transição, em que saíram 15 jogadores, entraram outros 15. Foi feito um trabalho de raiz e aquilo que a direção propôs no início do ano foi tentar a manutenção. Penso que fizemos um bocado mais do que isso e acabámos por atingir o objetivo principal, que era, sem dúvida nenhuma, a manutenção. Penso que não podemos ver desse ponto de vista, não podemos ter essa perspectiva do que falhou. Conforme já disse em relação ao balanço da época, o objetivo principal seria a manutenção. Sabíamos que ia ser muito difícil, sabíamos que o trabalho feito de raiz é sempre complicado, trabalhar com 16 jogadores novos logo no início de uma época, mas os resultados que fomos tendo no início vieram a criar outras expectativas, não só ao grupo de trabalho, como a todas as pessoas, Penalva de Castelo e à direção, que quando nos apercebemos estávamos a discutir os primeiros lugares no final da primeira fase e que acabámos por não conseguir ficar nos 6 primeiros, por isso penso que não houve falhanço nenhum. Penso que foi uma questão de sorte no último jogo. É a sorte e o azar de um jogo de futebol e passou por aí, não houve falhança. Muito complicado. Eu tive um grande receio quando no último jogo da primeira fase não conseguimos atingir o objetivo dos 6 primeiros lugares, da maneira que aconteceu. Nós fomos a equipa que mais tempo esteve nos primeiros lugares durante a primeira fase e não termos conseguido a qualificação para os 6 primeiros da maneira que aconteceu, com um penalti falhado, com uma bola no poste no último minuto, e não o conseguimos por diferença de golos. Nós tivemos os mesmos pontos do 6º classificado, apenas a diferença de golos no cômputo geral entre os golos marcados e os golos sofridos é que fizeram com que a equipa não tivesse conseguido ficar nos 6 primeiros. E é lógico que um grupo que andou tantos jogos em primeiro, segundo, terceiro, no último jogo e da maneira que foi não ter conseguido, criou-me algumas expectativas negativas, o receio daquilo que os jogadores iriam fazer numa segunda fase. E começámos muito mal logo na segunda fase, em Canas de Senhorim, com um jogo muito mau, mas conseguimos dar a volta. Os jogadores aperceberam-se que o objetivo principal é realmente a manutenção. É claro que este grupo, pelo seu valor, merecia sem dúvida nenhuma estar nos 6 primeiros, mas a sorte e o azar do futebol está sempre presente e conseguimos o nosso objetivo, conseguimos a manutenção. Tivemos um grande revés também, não só a parte anímica dos jogadores, mas ficámos sem 2 jogadores no final da primeira fase, sem o Sérgio com uma fadiga no quarto metatarso e sem o Gamarra com uma ruptura parcial dos ligamentos internos. 2 jogadores muito importantes num grupo com média de idades de 21 anos. Sem estes 2 jogadores ainda mais difícil seria para este grupo conseguir dar a volta à situação. Mas penso que com maior ou menor dificuldade e com o valor que esta equipa demonstrou e depois com a entrada na parte final deste campeonato do Sérgio e do Gamarra, esta equipa conseguiu o seu objetivo. Tenho a certeza que se o Sérgio e o Gamarra tivessem dado o seu contributo desde o início desta segunda fase, sem dúvida nenhuma teríamos ficado em primeiro dos últimos, mas o objetivo não é ficar em primeiro, o objetivo era a manutenção e isso foi conseguido. Basta verem o que é que aconteceu ao Penalva de Castelo. Uma equipa que andou em primeiro lugar durante tantos jogos, nunca saiu dos 6 primeiros nos jogos todos da primeira fase, saindo apenas no último jogo, no 22º jogo. Tivemos 21 jogos dentro dos 6 primeiros, muito tempo em primeiro e segundo lugar, com o Moreirense, e num jogo
acabámos por ficar no 6 de baixo e lutar por uma manutenção em que a diferença de pontos era reduzida para metade, e as outras 4, 5 equipas que estavam a lutar connosco agora nesta fase, que pouco ou nada fizeram para lutar pela permanência, com a redução dos pontos para metade, ficaram muito juntos, ficaram a 3 e 4 pontos, quando numa situação normal nunca conseguiriam chegar perto do Penalva de Castelo. Isso é na prática aquilo que era esta terceira divisão. Era uma terceira divisão falsa, uma terceira divisão era irresponsável, era uma terceira irresponsável, e só me vem dar razão o acabar com este tipo de campeonato com que faz que a verdade desportiva não esteja no seu expoente máximo. E andámos agora aqui durante 2 meses a tentar lutar por algo que não foi aquilo que nós merecemos durante os 22 jogos da primeira fase. Com a abolição da terceira divisão nacional, os campeonatos distritais vão ficar muito fortes. Vai ser um distrital quase nacional daquilo que temos agora na terceira divisão, e penso que só irá beneficiar as associações distritais e aqueles ditos derbys, em que, sem dúvida nenhuma, vai haver uma competição muito, muito maior nos campeonatos distritais, vai melhorar a qualidade, mas penso que, por outro lado, serão poucas as equipas, e do nosso distrito, da nossa associação, serão poucas as equipas que depois conseguirão manter-se numa segunda divisão nacional, ou, conforme eles dizem, num campeonato nacional de futebol. Vai ser muito mais difícil. Agora tínhamos várias equipas nos nacionais, num futuro próximo dificilmente teremos 1, 2 equipas com estrutura para se manter num campeonato nacional de futebol. Eu penso que depende daquilo que a direção que estiver à frente dos destinos deste clube pretende fazer. Tem duas hipóteses. Arranjar uma equipa para conseguir tentar lutar pelos 2 primeiros lugares, mais os 3 melhores terceiros de todas as séries, por um lado. Por outro lado, poderá arranjar uma equipa para, num futuro próximo, pensar em subir para o tal campeonato nacional. Neste caso não se pode pensar num projeto a 1 ano, tem que se pensar no mínimo num projeto a 2 anos, em que o próximo ano seria para reestruturar a equipa, fortalecer a equipa e estar num campeonato nacional de terceira divisão, sabendo que seria muito difícil, e será muito difícil a manutenção no campeonato nacional, dado que descem 10 equipas, mas pensar num futuro próximo, que é no ano a seguir, com a mesma equipa, com algumas adaptações, poder disputar um campeonato distrital com o objetivo claro de conseguir ir para a segunda divisão nacional. Não. Acabou um ciclo com esta direção. Vai haver eleições no próximo mês. Foi através destas 2 pessoas, o professor Silva e o Sr. Guilherme, que eu entrei para este clube há 2 anos e meio, e ao fim de 2 anos e meio penso que se fechou um ciclo. Esta direção vai sair, uma nova direção irá entrar, e penso que, ao acabar o ciclo desta direção, o meu ciclo aqui no Penalva de Castelo também termina. Não direi que não irei treinar mais o Penalva de Castelo, não estaria a ser sincero, mas no próximo ano optei e já comuniquei à direção que, terminando o ciclo deles, o meu ciclo também estava terminado neste clube. A decisão foi tomada há poucos dias, ainda não tive tempo de pensar. O futuro dirá, vamos ver o que é que aparece. Por aí, vamos ver.